cantou um passarinho, porque eu vim sozinho. Eu a viola e Deus, vim parando assustado e espantado com as pedras do caminho. Cheguei cedinho, eu a viola e Deus, esperando encontrar o amor das velhas suadas canções, feitas modas pra gente cantar nas quebradas dos grandes sertões. A poeira do verão deixou marcas no meu coração. Bernardo Sayão foi um desbravador de séries que, por isso, a gente deu ao nome da Avenida Bernardo Sayão. Ele era um idealista, no sentido sincero e bom, compreendeu? Agora foi vítima dos políticos. Um homem que tinha uma visão e tinha um ideal. Então a gente admirava de encontrar um homem com tanto ideal como ele tinha. Tanto amor ao Brasil, tanto amor ao trabalho que ele vinha fazendo. Mas o Juscelino me disse, num almoço, que conhecia Bernardo. Que quando era em Belo Horizonte, Bernardo, quando chegava, as moças todas só olhavam para Bernardo. E ele, Juscelino, que era o pé de valsa, né? Isso eu não sei se ele estava brincando comigo. Bernardo Sayão Carvalho de Araújo nasceu no século XX, em 1901, no Rio de Janeiro. Filho de um engenheiro de carreira da Rede Ferroviária Central do Brasil, Bernardo Sayão estudou em bons colégios e foi remador do Botafogo. Formou-se em agronomia e entrou para o Ministério da Agricultura, de onde saiu para implantar a Colônia Agrícola Nacional de Goiás, a CANG. A CANG, criada em 1940 pelo presidente Getúlio Vargas, se inseria no contexto da Marcha para o Oeste, que visava levar o desenvolvimento ao interior do país, povoando os imensos vazios demográficos do Planalto Central. No seu plano geral de obras, estava prevista a construção de uma rodovia ligando o sul ao norte do país, que se chamaria Transbrasília. Lanchamos na beira do Rio das Almas e ele, então, atravessou o rio. Botou o facão na boca e atravessou o rio. E o Rio das Almas era misterioso, sabe? Olha, a colônia começou com muita dificuldade, tudo, né? Porque guerra, dinheiro custava muito a chegar. Ele foi dividido naqueles lotes. A distribuição de terra atendia as pessoas carentes, agricultores e que tivessem família. Quem não era casado não recebia terra. Então a pessoa recebia a terra, localizava-se no terreno para depois dar a escritura definitiva. Agora havia uma carência de 10 anos que a pessoa não podia vender a terra. Compreendeu? Posteriormente, os políticos conseguiram derrubar essa carência de 10 anos, e então começou a venda indiscriminada de terra. Um vendia para outro, elementos de fora vinham e compravam, tudo isso. A colônia cresceu e prosperou, tendo atraído cerca de 3.000 baianos, mineiros e mesmo goianos. A produção agrícola foi tão farta que, com excedente, a CANG abastecia Nápoles e Goiânia, que antes exportavam grãos de Araguari, cidade do Triângulo Mineiro. Ele ficou machucado na colônia agrícola, que teve que dar batata para porco. Não tinha como escoar essa produção. Logo nos primeiros anos que fundou, a produção foi enorme, mas não tinha para onde levar nem para onde vender ou consumir.
Para escoar a produção, Saião ligou a colônia Anápolis e abriu uma estrada em direção ao norte do Brasil até Uruaçu, com recursos desviados da Cangue sem autorização. O Saião saiu daqui por uma denúncia. Ele foi demitido da colônia. Ouviu? Denúncia de políticos aqui da cidade. Que ele havia recebido uma verba, feito uma ponte, e que beneficiava uma fazenda que ele possuía do outro lado. Porque o Rio das Almas limitava a colônia. Do outro lado era o município de Jaraguá. E ele havia comprado uma fazenda e essa ponte ligava diretamente na fazenda dele. Porém, beneficiava uma região muito grande, que todo o comércio era feito aqui. Então, baseado nessa denúncia e por questões políticas, porque já quem estava no poder era o presidente Eurico Gaspar Dutra, né? Não era mais Getúlio Vargas, então o que aconteceu? Demitiram ele sumariamente. Era a denúncia que ele desviava a verba. Mas, de fato, ele desviava, como no exército, eu já fui no exército, e às vezes nós tínhamos muito dinheiro para dar comida a cavalo e não tinha dinheiro para dar comida ao soldado. Então, tirava aquele dinheiro do cavalo e dava para o soldado. É uma química dentro da burocracia, mas não há desonestidade. Doutor Saião, por exemplo, ele trocava a gasolina por cimento. Então, o senhor via ele dando a gasolina, mas não via ele recebendo o cimento. Ele fazia aquilo com a maior naturalidade possível. Basta dizer, é um homem que foi ditador aqui 15 anos, saiu daqui pobre. A rebeldia com a burocracia oficial rendeu-lhe vários processos administrativos, sendo absolvido de todos. Ele teve que sair, eu também saí. E eu fui para o DNR, também indicado por ele. Fui trabalhar no DNR como chefe de distrito lá no Rio. Aí fui trabalhar no Rio, ficou perto do trecho dele lá. Aí nós trabalhamos lá. Eu trabalhei lá no DNR mais ou menos um ano e tanto, ligando o Paracambi a Miguel Pereira. E ele saiu da colônia, foi lá para Janaíba ou Janaína, e nós passamos uns tempos defasados. Aí a equipe lá de Anápolis, por exemplo, os Pina, o PSP, essa turma toda, e PTB, resolveram fazer uma homenagem trazendo para ser vice-governador em Goiás. Porque o governador ele não queria ser. Aí aceitou ser vice-governador, com Juca Ludovico. PSD, PTB e PSP, né? Então fez essa coligação, ele foi eleito o mais votado. Em 58, a estrada havia chegado a Miracema, às margens do rio Tocantins, graças a uma nova investida de Saião, já vice-governador de Goiás. A partir desse ponto, o presidente JK assumiu a construção da rodovia até e nomeou Saião supervisor-geral da obra, criando assim condições para a instalação de uma indústria automobilística, abrindo o país ao capital internacional. O Juscelino convidou para ele ser o diretor da nova CAP, né, da construção de Brasília. Aprovado o plano piloto da nova cidade e organizada a empresa para executá-lo, o urbanista Lúcio Costa e o arquiteto Oscar Niemeyer passaram a movimentar-se por entre pranchetas, detalhando os projetos das obras urbanas e arquitetônicas. Ali começaram a surgir o que é hoje Brasília, a obra do século. Os ecos da construção da nova capital chamaram brasileiros de todos os recantos, vindos por todos os meios de transporte. Estes homens, sob o comando de Israel Pinheiro e Bernardo Saião, davam início à grande epopeia. Aí quando começou o capital, ele falou assim, bom, agora chegou a vez de nós tirar a forra dessa história. Nós vamos ver se abrimos nada em cima do território goiano e no Pará. Você topa? Aí vamos e foi apresentar para o JK as ideias. Por aqui, meu compadre. Vamos.
Maria que dança essa, que a gente dança essa. Dona Maria que dança essa, é carimbó, é carimbó. Dona Maria que dança essa, que a gente dança essa. Dona Maria que dança essa, é carimbó, é carimbó. Braço pra cima, braço pra baixo, agora eu já sei como é que é. Só falta bater a mão, batendo também o pé. Só falta bater a mão, batendo também o pé. Simbora! Por aqui, meu compadre. Ele sempre comentava, eu era pequeno, mas me lembro com clareza que ele precisava de uma espinha dorsal com as vértebras, dentro do ponto de vista agrícola, de escoamento de produção. E essa, eu imagino que era a visão que tinha da Belém Brasília. Que abrindo essa espinha dorsal, as vértebras viriam naturalmente. Ele dizia o seguinte, mas a estrada tem que deixar alguma coisa, a gente tem que deixar alguma coisa para o povo começar a sua vida. Primeiro a instrução. É o importante de tudo, que ele dizia. Eu acho que eu posso dar tudo para o povo, mas não deixei na escola, então não deixei nada. Era para ser uma média de 6 quilômetros de faixa ao longo da rodovia, à esquerda e à direita, colono. Colono orientado pelo Ministério da Agricultura, o que devia fazer, a faixa de domínio, o que tinha que ser. Esses cuidados que está tendo hoje em nome da ecologia, do meio ambiente e tal. Para o sujeito não devastar tudo. É a famosa Estrada das Onças de Jânio Quadros, né? E foram criando cidades e reavivando cidades que estavam mortas. Como, por exemplo, São Francisco, ali, Jaraguá. Jaraguá é uma cidade morta. Criou Rialma ali. Então, diversas cidades foram criadas com incentivo do Saião. Santana, Uruaçu, Porangatu chamava Descoberto, eram todas cidades abandonadas. E se não fosse Belém Brasília, estariam estagnadas do mesmo jeito. A opção pela ligação rodoviária dispensou a alternativa rodo-ferro fluvial prevista em projetos anteriores. Essa preferência histórica resultou na desativação do sistema fluvial existente no centro-norte do país. Consequentemente, as cidades ribeirinhas perderam importância, se esvaziaram, algumas até desapareceram. Entretanto, cerca de 500 novas cidades surgiram ao longo da rodovia Belém-Brasília, povoando as regiões cortadas por ela. Palmas, a capital do estado de Tocantins, é o último marco dessa ocupação. Porque depois da decisão de criar Brasília e de abrir a rodovia Belém-Brasília, que tomou força o movimento de criação do estado do Tocantins, que é um movimento de mais de 200 anos, principalmente pela fundação de cidades que hoje são as maiores do estado, Araguaína, Gurupi e outras grandes cidades, deixando para o Rio Tocantins toda a cultura, toda a tradição de cidades centenárias como Porto Nacional, Tocantinópolis, Pedro Afonso. Portanto, o Tocantins, a história da criação do Tocantins tem dois grandes momentos, e este segundo grande momento nós devemos a Juscelino Kubitschek e a Bernardo Saião. Nós fizemos esse trabalho todo com equipamento que tinha que ser importado, porque nós não tínhamos esse equipamento. Levamos um relatório pensando que nós íamos ter surpresa. O presidente assinou tudo e determinou que viesse na maior parte do tempo. Então recebemos máquina por Belém, máquina por Santos, e conseguimos trazer esse equipamento todo, espalhando pela estrada, para fazer uma penetração
E a mata era selvagem, como se diz, né? Era uma floresta selvagem, nunca dantes furada, né? Ou atravessada, então o povo tinha medo. E logo que se atravessava o riacho Barra Grande, aí aparecia a cobra surucucu, que tem 3 tipos. Surucucu de fogo, que vem à noite na fogueira apagar o fogo, a pico de ananás e a lisa. A lisa ninguém escuta a zoada dela. Da cidade sacode o talo na folha, né? Fazia medo. Alguns chegaram a ser picados, né? E alguns morreram nessa travessia, no desbravamento da estrada daqui até a ligação. Durante séculos, os ruídos das matas não foram interrompidos pelo homem. Mas em meados da década de 50, o rugido da jaguatirica confundiu-se com o som dos gigantescos tratores. Agora o sonho seria realidade. A Amazônia teria comunicação com o interior do país, onde a nova capital, Brasília, seria o centro de uma grande rede de estradas, mesmo que até lá fossem 2.300 quilômetros de terra vermelha e difícil. Aqui na Belém de Brasília se transporta mais para o Belém cereais e verdura. No meu caso, eu transporto amianto para Belém e volto com madeira para Goiás. Então perguntou o Saião que tempo ele ia gastar para ligar Brasília a Belém do Pará. Doutor Saião disse 2 anos. Juscelino ficou admirado 2 anos, 2 anos. E ele ligou em menos de 2 anos. A estrada é construída no divisor de águas de 2 bacias fluviais, não existindo mais do que cerca de 60 pontes nos 2.300 quilômetros. Aos poucos, todas elas serão feitas de concreto, tornando-se mais seguras do que até agora, com o material mais comum nas redondezas, o tipo de madeira que os brasileiros chamam de pau de ferro. Na época de JK, ficou a ponte do Estreito concluída, a ponte do Rio das Almas, a ponte do Guamá e a ponte do Criado. E outras pontezinhas pequenas, mas tudo em ponte de madeira, quando o governo saiu. Ela veio como um erro, uma estimativa de autoridades superiores da República em relação ao perigo de internacionalização da região. E a Belém-Brasília foi um erro. Tanto é que o próprio DNEE não aceitou assumir o comando da sua abertura. E foi criado na Sudante, Lispévia, é o vice-reinado da Amazônia. A Rodobras, que foi um desacerto, e o maior responsável era o médico sanitarista, Dr. Valdir Buide, falecido recentemente. Assim que se conta a história da Belém-Brasília, lógico que fez um impacto físico com o restante do Brasil, mas o restante do Brasil não está sabendo aproveitar este contato. De um lado ou do outro da Belém-Brasília, a floresta se perde na linha do horizonte. Não existe mais. E o mais trágico de que isso é que pequenos cursos d'água, os igarapés estão secando. De maneira que foi um desacerto incrível e uma enorme frustração para o povo brasileiro, que esperou séculos e meio para que essa integração se fizesse harmoniosamente, coisa que em absoluto não vem acontecendo.
adorava bicho e as árvores. Ele tinha um carinho todo especial por essa parte. E agora eu acredito que Goiás naquela época era tanto mato, tanto bicho, que não tinha hoje essa... Que todo lugar que você ia, você encontrava muito bicho. Aqui em Brasília, onde é o Jardim Zoológico, nós encontrávamos um bando de 30, 40 emas. A gente ia tomar banho todo dia ali, à tarde, ele adorava, tinha um poço, né? E a gente encontrava as emas ali todo dia. Esse viadinho do campo, aquele do rabinho branco, eram os montes, né? Então, aquilo era uma convivência. As cobras que ele mandava para o Butantã, ele sempre que tinha oportunidade, ele mandava também e pegava. Né? Então, eu acredito que não era muito, na época, o assunto da moda e tal, né? E Goiás era um mato, né? A ponta da estrada estava em Anápolis. Esse é que a gente tem que voltar e sentir. Mas essa estrada, no meu modo de pensar, a Belém-Brasília é muito importante para o nosso país, porque ela é que liga o norte ao sul. E nós estamos agora entre Araguaína e Estreito. É o trecho mais crítico que a gente vamos passar nesses 122 quilômetros. Então, nesse dia, um domingo pela manhã, ele chamou os chefes de turma, né? Para ele dar uma disposição detalhada do serviço a seguir. Pegou o mapa, abriu sobre as pernas, sentou na rede, escanchado assim, com o mapa nas pernas, né? E ali nós estávamos todos em roda, né? Eu que faço comida do professor Marcelo, e ele fiquei pelo lado da cabeceira da rede, olhando melhor para o mapa, né? Por cima da cabeça dele. Aí quando ele falou, o vento está para lá, as árvores estavam... aquele rangido na mata, uma grossa na outra aí. Quando a turma gritou, olha o pau, muita gente correu de baixo. E ele não teve tempo de tirar a perna. Quando ele foi fazendo assim para se levantar, tirar a perna, o galho caiu de lá para cá. Como ele estava assim, as farpas que veio, quebrou aqui a omoplata, bateu aqui na cabeça dele, calcou que ele ficou com o quebrado aqui. Quebrou a omoplata dele, um pouco aqui na muitas faltas das coisas como ele estava assim, umas duas aqui embaixo. Aí o galho tomou para o lado, ele ficou ali. E com aquilo eu peguei a cabeça dele para o punho da rede. Aí a turma correu, gritou tudo. O que foi? Ele o pau matou o homem. Agora, com a morte dele, tudo agora, ninguém queria continuar. Aí foi a hora que a gente usou de certo argumento, ou por intuição, ou por dedicação, falei, não, nós vamos fazer a vontade dele. Vocês sabem, ninguém de vocês é mais ligado com ele do que ele. E a vontade dele é ligar a estrada. E ele não vai ficar satisfeito com a estrada sem ligar. Aí uns chorou, outros falou que não ia, outros queriam ir embora. Falei, o avião está aí para quem quiser ir, porque lá só saía de avião. Aí
Aí, quando eu falei que levava todo mundo que quisesse ir embora, quem não quisesse ficasse lá. Aí a maioria aceitou e nós... Aí que foi mais, aí foi um esforço muito maior para cumprir o que ele tinha falado. Quinze dias após a morte de Saião, as duas frentes de serviço se encontraram, realizando a tão esperada integração nacional. A rodovia Belém-Brasília revelou o projeto de colonização imaginado por ele. Contudo, integrou o Centro-Norte no processo produtivo nacional. Sou viajante, vou nas estradas, trago a saudade no meu coração. Viajam comigo, belos companheiros, o meu grande amigo, caminhão, que corta as campinas, cidades e fronteiras, que brilham, ilumina o chão. Sou caminhoneiro, amante da estrada, viajo no sonho de minha ilusão. Na descida longa, aciono o freio e divido ao meio de minha paixão. Quando vem o sono, fico pensativo, encosto meu grupo, é a solução. Quando vem o dia, eu sigo a estrada, com a carga pesada, preciso chegar. Transporto progresso pelo mundo afora, não vendo a hora de poder chegar. Sou caminhoneiro, amante da estrada, viajo no sonho de minha ilusão. Se estou no transporte, penso em minha casa, e se estou em casa, quero viajar.